Tudo bom, pessoal? Vamos falar novamente sobre Grécia, dessa vez mais especificamente sobre Atenas e Esparta. Bom, Esparta fica na península do Peloponeso, né? Ela vai surgir aí por volta do século 10 antes de Cristo, quando um povo chamado povo Dório, ele vai subjugar, ele vai dominar a população que vive ali, né? Então quem funda Esparta são os Dórios, né? Os Dórios eles estabeleceram assim, um sistema de governo, né? Que ele é completamente o que a gente chama de regime oligárquico. O que é uma oligarquia? É o controle de poucas pessoas, controle de um grupo de pessoas, né? Oligo quer dizer pouco, arquia governo. Quem são esses poucos? São aqueles que são chamados de espartanos, que são os descendentes dos Dórios, tá? O que esses caras produzem? Nada. Eles são guerreiros, né? Todo mundo já viu o filme 300, aquela história toda. Então eles são guerreiros. A criança, ela vai até os 7 anos, ela fica com a mãe, depois ela vai para a caserna militar. Ela vai pro quartel, caserna é um quartel. E ele vai viver lá cumprindo o serviço militar até os 30 anos de idade, onde ele pode escolher ir para a política, casar, né? Depende, ou continuar no exército, tá? Então é uma sociedade onde os valores deles são os valores da força, da guerra, disputa, né? E como eu falei, que eles produzem nada, quem produz para eles? A pirâmide deles ela é assim, né? Nós temos os esparciatas, que são os espartanos, eles que são os espartanos. Nós temos os periecos, que são libertos. Então geralmente esse cara liberto significa, quer dizer, um cara que escravizado que foi liberto. Geralmente os periecos, então, eles vão trabalhar com comércio. É interessante porque o comerciante ele precisa viajar, né, para pegar para ter os produtos e tudo mais. E tem os ilotas. Os ilotas, eles não são escravos, não são considerados escravos, mas eles são chamados servos estatais, né? São servos do Estado. Então, mesmo quando não tem guerra, os espartanos estão o tempo todo reprimindo os ilotas, né? Então é uma sociedade extremamente militarizada, e enfim, e tudo em torno de um grupo que comanda. Esse grupo são esses esparciados, os descendentes dos Dórios. Então quem não é disso aí tá fora da oligarquia. Enfim. Bom, Esparta então ela vai ser comandada por um conselho, né? Existe os arcontes, tal, que são como se fossem os prefeitos ou alguma coisa assim semelhante, o rei e tal, como se fosse um rei. Por alguns momentos era uma diarquia, eram dois tal, né? E tinha Jerúsia, que era o conselho dos anciãos, aqueles caras que ficavam velhos e não queriam mais, escolhiam viver a vida política em vez da guerra, né? Não que tivesse guerra o tempo todo, como eu falei. A maior parte do tempo a gente poderia dizer que assim, os caras treinavam e ficavam cuidando dos ilotas, né? Porque ninguém aguenta necessariamente viver uma vida dessa sem nada, né?
Bom, como era de se esperar, como eles vivem para a guerra, o deus que padroeiro da cidade de Esparta é o deus da guerra, tá? É Ares. Assim, no auge do seu, no auge dessa cidade, né? Por volta de 500 a.C., o tamanho dela teria sido de 20 a 35 mil habitantes livres. Quem são os habitantes livres? Tá? Os esparciatas e os periecos. Tá? Aliás, na verdade, 25 a 35 mil habitantes livres só de esparciatas. Mulheres, homens e tal. E os periecos e os ilotas. Então, entre 40 e 50 mil habitantes, totalizando todo mundo. Uma das maiores cidades-estados grega. Né? Ela vai perder, talvez não, né? Vai perder para Atenas, que vai chegar no seu auge em 431, alguns anos depois, de 360 a 610 mil habitantes. Olha que interessante. A maior cidade-estado grega, em termos de habitantes, ela era, em termos de população, do tamanho praticamente de Londrina. Talvez um pouquinho maior, talvez um pouquinho menor. Bom, então, o que é o mais importante a gente entender de Esparta? O sistema de governo oligárquico. O que é uma oligarquia? É importante saber. É importante saber a questão cultural deles ligada a essa vida militar. Isso é o principal. Tá? São as características mais importantes aí. Ok? Então, esse foi sobre Esparta. Logo a gente vai fazer sobre Atenas.